O que a captura de Nicolás Maduro pelo governo Trump tem a ver com os seus dividendos da Petrobras? Neste vídeo eu vou fazer uma análise da captura de Nicolás Maduro e os impactos que ela tem para o mercado de petróleo e, por consequência, para as empresas petrolíferas e, aqui no nosso caso, no Brasil, para investidores que têm empresas na carteira como Petrobras, PetroRio, entre outras empresas que estão voltadas à exploração de petróleo e que eventualmente pode até receber dividendos dessas empresas, como esse investidor individual, ou mesmo um fundo, um investidor institucional, como ele está afetado pelo movimento geopolítico dos norte-americanos na Venezuela no primeiro final de semana de 2026. Começando então o nosso vídeo, a ideia é apresentar o impacto dessa captura de Nicolás Maduro. O presidente venezuelano está sendo acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por ser o líder do cartel de Los Soles, o cartel que destina boa parte do seu tráfico internacional para o continente norte-americano. Por isso é preciso lembrar que uma das bandeiras de campanha de Donald Trump era de que haveria a priorização da América por meio da bandeira America First. E nessa bandeira America First, isso foi inclusive dito por Donald Trump numa coletiva após a captura de Maduro, que essa medida era a concretização desse lema, porque a Venezuela estava comprometendo a segurança dos norte-americanos, não só com a destinação de drogas ao país, por terem enviado muitos imigrantes aos Estados Unidos nos últimos anos e muitos desses imigrantes, inclusive, praticando crime no país de Donald Trump. Por isso, esse foi o argumento utilizado pelo presidente dos Estados Unidos em relação à captura. Mas é necessário analisar com muito mais sutilezas essa busca pelo líder venezuelano em relação aos argumentos falados formalmente por Donald Trump na coletiva. Vamos a eles. Primeiro ponto. A Venezuela tradicionalmente tem muito petróleo a exportar, tem grandes reservas e tem um petróleo muito pesado. É um petróleo de baixa qualidade, é um petróleo pesado e tem, inclusive, um preço negociado no mercado internacional bem abaixo da cotação do barril do Brent e do WTI, porém tem uso muito relevante para diesel, para asfalto e para combustível de jatos. Por esse motivo, a captura de Nicolás Maduro tem uma relevância muito grande, porque com a mudança, com a assunção do governo por Delcy Rodrigues, que era vice de Maduro, o governo venezuelano se mostra muito mais disposto a cooperar com os norte-americanos, que até o acontecimento desse evento era bastante antagônico aos norte-americanos e estava alinhado com China e Rússia e tinha parcerias políticas e militares e estratégicas, parcerias comerciais também com esses dois países, e já estava recebendo algumas células de grupos como Hamas e Hezbollah, já em ligação com o Irã. Portanto, para os norte-americanos era uma presença no continente americano muito perigosa à segurança nacional e comprometia a priorização do princípio do America First. Os analistas geopolíticos entendem que isso até foi mencionado num recente artigo de Neil Ferguson no Free Press, um grande historiador, Neil Ferguson, que observa que Trump tenta pegar a doutrina Monroe e aplicá-la com uma leitura própria, portanto, o chamado corolário Trump. Alguns vão falar que é a doutrina Donroe, em razão de Donald Trump, por isso Donroe, que leva ao uso da força militar, da força bélica norte-americana no continente americano como um todo, tentando afastar a interferência geopolítica dos seus principais rivais, China e Rússia, nessa exata ordem. Também falou, depois da captura de Maduro, que teria um interesse em avançar sobre a Groenlândia como um espaço estratégico, lembrando que a Groenlândia é hoje pertencente à Dinamarca, mas Trump entende que é importante porque existe uma rota de acesso ao Ártico, é uma ilha próxima dos norte-americanos e já conta com presença de russos e chineses, portanto, mais uma vez, essa estratégia, o corolário Trump de aplicação de proteção dos Estados Unidos. Mas voltando ao tema central desse vídeo, neste vídeo eu não vou falar da Groenlândia, voltando ao tema central, a estratégia de Trump ao retirar Maduro do poder e negociar com a sua vice, que agora passa a ser a presidente da Venezuela, está muito mais ligada à independência energética dos Estados Unidos e ao possível aumento da oferta de petróleo no mercado, que levaria a uma queda do barril de petróleo e, por consequência, levaria à queda da inflação. Esse é um ponto estratégico para Trump. Controlar a inflação, ter a independência energética, ter um aumento de oferta do petróleo e, com isso, ter um movimento econômico, uma tendência econômica que favoreça
o país. Com essa mudança de líder político, Trump pretende recuperar os investimentos feitos pelas petrolíferas norte-americanas, que foram, em boa parte, estatizadas durante o governo de Hugo Chávez e, portanto, perderam muitos dos investimentos que foram realizados nas últimas décadas. A grande vencedora desse movimento político, desse movimento militar norte-americano, num primeiro momento foi a Chevron, que é uma das maiores empresas petrolíferas norte-americanas, e já tem uma capacidade de refino para esse petróleo pesado e certamente vai se beneficiar com essa mudança e com a abertura da Venezuela à exploração das empresas norte-americanas. A Chevron tem já toda a capacidade instalada, é uma capacidade muito dispendiosa, dificilmente nós veremos uma rapidez na reposição dessa infraestrutura. O aparato na Venezuela de extração de petróleo e refino de petróleo está totalmente sucateado. Eles operam hoje em subcapacidade, têm um potencial de dobrar a produção até 2030, caso haja um investimento pesado das empresas norte-americanas. E com isso haveria um aumento de oferta tão significativo de petróleo que já se cogita a possibilidade do preço do barril Brent, que hoje orbita na casa de $60 o barril, chegar até $50, uma queda de quase 20% no preço do barril do petróleo. E isso atinge a inflação na veia. Por quê? Porque tanto o CPI como o PCI, que são os dois índices usados para controle da inflação nos Estados Unidos, tem um componente variável, que é o componente da energia, que está fora do núcleo da inflação, mas que tem um peso relevante na inflação top line, na inflação geral, e isso pode beneficiar muito a economia norte-americana, porque se houver a queda da inflação, o Federal Reserve, como autoridade da política monetária, tem espaço para cortar os juros, já que o juro neutro seria mais baixo do que o inicialmente projetado. Então, a estratégia de Donald Trump, portanto, tem não só uma conotação política, mas também uma conotação econômica de preservação da independência energética norte-americana, e essa é uma prioridade geopolítica no século XXI, em que tanto China quanto Estados Unidos se digladiam pela liderança da inteligência artificial, e a inteligência artificial tem uma demanda energética gigantesca, e as big techs, os hyperscalers, têm focado agora inclusive em usinas nucleares para conseguir ter a oferta de energia necessária à abertura dos data centers e dos clusters de inteligência artificial, e por esse motivo a independência energética norte-americana é prioridade do governo Trump e do seu secretário de Estado, que é o Marco Rubio, que tem conduzido toda a política no continente americano. Eu ainda faço mais uma adição. Embora num primeiro momento pareça ser esse aspecto econômico o verdadeiro vetor que dita as ações do governo Trump, há uma derivada dessa tendência econômica caso ela se concretize. O que eu quero dizer com isso? Se realmente houver a queda do barril de petróleo, dessa faixa de $60 para $50, quem também é atingido é Vladimir Putin. Por quê? Porque a receita do governo russo está profundamente atrelada à exploração de petróleo. Tem a Gazprom, que é a estatal russa, e a fonte de receita que consegue, inclusive, custear a guerra na Ucrânia é a exploração do petróleo por parte dos russos, que continuam comercializando o seu petróleo com vários países, principalmente os países que não fazem parte do bloco liberal ocidental. E chineses, como chineses e indianos, que continuam negociando com os russos normalmente. E isso pode ser um segundo gatilho utilizado por Trump para tentar asfixiar as finanças do governo russo, trazendo o governo russo à mesa de uma forma muito mais receptiva à negociação para colocar um ponto final na guerra na Ucrânia. Trump prometeu mais uma campanha, mais um ponto da sua campanha, que era o de terminar todas as guerras iniciadas por Biden, que foi o seu antecessor, e estava em uma das promessas de Donald Trump terminar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Com a queda do petróleo, a receita arrecadada pelos russos diminui e talvez Putin se veja mais acuado e precisando sentar à mesa com norte-americanos e com ucranianos para terminar uma guerra que leva a um gasto bem relevante ao governo russo e que é um objetivo central da política externa de Trump, terminar também com esse conflito. Então, essa é a minha análise neste vídeo. Explorar os desdobramentos econômicos na captura de Maduro tem claramente uma conotação econômica, independência energética, controle do preço do barril de petróleo, a imposição do militarismo e da presença militar norte-americana em todo o continente americano, afastando
a presença de Rússia e de China nos países da América e, já numa derivada, já num efeito secundário, eventualmente, caso toda essa projeção se concretize na prática, que os russos se sintam mais acuados pela queda de receita e possibilitando dessa maneira terminar com a guerra na Ucrânia. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você tiver mais interesses em assuntos ligados a finanças, investimentos, direito, proteção patrimonial, diversificação patrimonial e investimentos no exterior, continue acompanhando os próximos vídeos que toda semana nós teremos novos assuntos para comentar.